Você sabia que existe um hábito silencioso que pode roubar sua memória em semanas e você provavelmente faz isso todos os dias sem perceber? Não é Alzheimer. Não é genético. É algo que você acredita estar te protegendo, mas pode estar fazendo o contrário. Se você tem mais de 60 anos e anda esquecendo nomes, compromissos ou onde deixou as chaves, este vídeo pode mudar tudo. Aliás, se essa informação está fazendo sentido para você, deixa seu like agora porque esse conteúdo precisa chegar em mais pessoas, e se inscreve no canal ativando o sininho para não perder nenhuma dica que pode proteger sua saúde cerebral. Eu sou a doutora Beatriz, e nos próximos minutos vou revelar o que a ciência descobriu sobre esse comportamento aparentemente inofensivo que vem destruindo a memória de milhões de pessoas ao redor do mundo. A verdade é que durante anos fomos ensinados que certos hábitos eram benéficos para nossa saúde. Nos disseram para seguir à risca determinadas rotinas, consumir certos produtos, adotar comportamentos específicos. Mas a ciência evoluiu, e o que descobrimos recentemente sobre o funcionamento do cérebro humano está mudando completamente tudo o que achávamos que sabíamos. Estou falando de estudos publicados em revistas médicas de prestígio, pesquisas conduzidas nas melhores universidades do mundo, dados que não podem mais ser ignorados. O que poucos sabem é que nosso cérebro funciona como uma orquestra extremamente delicada. Cada neurônio, cada sinapse, cada conexão neural depende de um equilíbrio perfeito. E quando esse equilíbrio é quebrado, mesmo que sutilmente, os efeitos podem ser devastadores. A memória é um dos primeiros aspectos a sofrer. Você começa esquecendo pequenas coisas. Um nome aqui, um compromisso ali. Depois vem a dificuldade de concentração. Aquela sensação de névoa mental que parece não passar nunca. E antes que você perceba, tarefas simples do dia a dia começam a se tornar verdadeiros desafios. Mas aqui está o que mais me preocupa como médica. A maioria das pessoas atribui esses sintomas ao envelhecimento natural. Acham que é normal perder a memória com a idade, que faz parte do processo. E essa crença perigosa faz com que ignorem os sinais que o corpo está dando. Porque a verdade é que envelhecer não significa necessariamente perder suas capacidades cognitivas. Existem pessoas com 80, 90 anos que mantêm uma memória afiada, um raciocínio rápido, uma clareza mental invejável. A diferença não está na genética. Está nos hábitos diários. O hábito específico que quero abordar hoje está presente na rotina de praticamente todas as pessoas acima dos 60 anos. É algo que médicos recomendavam há algumas décadas. Algo que virou senso comum. Algo que você provavelmente aprendeu com seus pais ou com profissionais de saúde bem-intencionados. Mas as evidências científicas mais recentes mostram que esse comportamento pode estar literalmente encolhendo áreas do seu cérebro responsáveis pela memória, pelo aprendizado e pela capacidade de formar novas conexões neurais. Quando comecei a estudar neurociência e os mecanismos de deterioração cognitiva, fiquei chocada com a quantidade de informação desatualizada que ainda circula por aí. Fiquei ainda mais surpresa ao descobrir que muitos dos meus próprios pacientes seguiam recomendações antigas que, segundo as pesquisas atuais, estavam acelerando justamente o processo que queriam evitar. E o pior é que faziam isso achando que estavam cuidando da saúde. Por isso decidi gravar este vídeo. Porque informação de qualidade pode salvar sua memória, sua independência, sua qualidade de vida. Nos próximos minutos vou compartilhar com você exatamente o que a ciência descobriu, quais são os mecanismos por trás dessa perda de memória silenciosa, e principalmente o que você pode fazer a partir de hoje para reverter esse processo. Sim, reverter. Porque diferente do que muitos pensam, o cérebro tem uma capacidade incrível de se regenerar quando recebe os estímulos corretos. Então fique comigo até o final porque cada segundo deste conteúdo foi pensado para te dar ferramentas práticas e baseadas em evidências científicas sólidas. Meu nome é doutora Beatriz Navarro, sou médica neurologista há mais de 15 anos e já atendi centenas de pacientes que chegaram ao meu consultório assustados, achando que estavam com o início de demência, quando na verdade o problema estava em pequenos hábitos do dia a dia que ninguém nunca ensinou a eles que precisavam mudar depois dos 60 anos. E posso te garantir uma coisa. A sensação de alívio que essas pessoas tiveram ao descobrir que podiam recuperar sua memória, que não estavam condenadas a uma deterioração inevitável, foi uma das coisas mais gratificantes que já presenciei na minha carreira médica. Durante todos esses anos de prática clínica, me especializei em neurologia cognitiva e envelhecimento cerebral. Trabalhei em hospitais de referência, participei de congressos internacionais, acompanhei de perto as pesquisas mais recentes sobre saúde cerebral e longevidade.
Mas sabe onde aprendi as lições mais valiosas? No consultório. Ouvindo as histórias reais de pessoas reais. Vendo o desespero nos olhos de uma senhora de 65 anos que não conseguia mais lembrar o nome dos netos. A frustração de um senhor de 70 anos que se perdia no caminho para lugares que frequentava há décadas. O medo silencioso de quem começa a perceber que algo não está certo, mas tem pavor de procurar ajuda. Essas experiências me ensinaram algo fundamental. A medicina não pode se limitar aos consultórios e aos tratamentos convencionais. Precisamos ir além. Precisamos educar, prevenir, empoderar as pessoas com conhecimento. Por isso decidi criar este canal e compartilhar informações que normalmente ficariam restritas a ambientes acadêmicos ou a consultas particulares caras. Porque acredito profundamente que todo mundo merece ter acesso a orientações médicas de qualidade, baseadas em evidências científicas sólidas, sem sensacionalismo, sem promessas milagrosas, mas com honestidade e compromisso com a verdade. Ao longo da minha trajetória, testemunhei uma transformação impressionante na forma como entendemos o cérebro humano. Quando comecei a estudar medicina, acreditávamos que o cérebro adulto era uma estrutura fixa, incapaz de se regenerar ou criar novas conexões. Hoje sabemos que isso está completamente errado. A neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se reorganizar e formar novas conexões neurais, acontece durante toda a vida. Mesmo aos 80, 90 anos, seu cérebro pode criar novos caminhos, fortalecer memórias, melhorar funções cognitivas. Mas para isso acontecer, precisamos oferecer as condições adequadas. E aqui entra um ponto crucial que mudou completamente minha abordagem como médica. Percebi que muitos dos problemas cognitivos que via no consultório não eram doenças propriamente ditas. Eram consequências de hábitos inadequados mantidos por anos, às vezes décadas. Pessoas que seguiam recomendações antigas, que confiavam em informações passadas de geração em geração, que nunca questionaram se aquilo que faziam realmente fazia sentido à luz da ciência atual. E o mais triste é que muitas dessas pessoas estavam genuinamente tentando cuidar da saúde. Estavam fazendo o que achavam certo. Mas ninguém nunca as atualizou sobre o que a ciência moderna descobriu. Foi isso que me motivou a aprofundar meus estudos especificamente em prevenção e reversão do declínio cognitivo. Estudei os mecanismos moleculares da memória, as vias metabólicas do cérebro, os fatores inflamatórios que afetam a cognição, as interações entre diferentes sistemas do corpo humano. E quanto mais eu estudava, mais ficava claro que temos muito mais controle sobre nossa saúde cerebral do que imaginamos. Não somos vítimas passivas do tempo. Podemos influenciar ativamente como nosso cérebro envelhece. Podemos proteger nossa memória. Podemos manter nossa lucidez. Podemos envelhecer com dignidade e independência. Mas para isso acontecer, precisamos primeiro identificar e eliminar os hábitos que estão trabalhando contra nós. E esse é exatamente o propósito deste vídeo. Não estou aqui para vender milagres ou fórmulas mágicas. Estou aqui como uma profissional que dedicou anos da vida ao estudo do cérebro humano, que viu com os próprios olhos pessoas recuperarem capacidades que achavam perdidas para sempre, e que acredita que você também merece essa oportunidade. Então vamos juntos nessa jornada de descoberta e transformação, porque sua memória é preciosa demais para ser deixada ao acaso. Hoje eu vou te mostrar 7 hábitos comuns que podem estar prejudicando sua memória sem você perceber, e principalmente o que fazer para reverter esse quadro ainda hoje. Não estou falando de teorias abstratas ou recomendações vagas. Estou falando de ações concretas, práticas, que você pode implementar imediatamente na sua rotina e começar a ver resultados em poucos dias. E no final do vídeo vou te ensinar um exercício de apenas 60 segundos que você pode fazer agora mesmo para começar a recuperar sua capacidade de lembrar. Um exercício simples, validado por estudos científicos, que ativa áreas específicas do seu cérebro responsáveis pela consolidação de memórias. Mas antes de chegarmos lá, preciso que você faça uma reflexão honesta comigo. Me diga uma coisa. Você já se perguntou se aquilo que sempre fez pensando ser saudável pode estar na verdade apagando suas memórias aos poucos? Porque essa é uma realidade que atinge milhões de pessoas neste exato momento. Pessoas bem-intencionadas, que seguem orientações que receberam de médicos, de familiares, de programas de televisão, de revistas de saúde. Pessoas que acreditam estar no caminho certo, quando na verdade estão caminhando direto para um declínio cognitivo que poderia ser evitado. A questão é que a ciência avança em uma velocidade impressionante. O que sabíamos sobre o cérebro há 10 anos mudou drasticamente. O
O que recomendávamos há 5 anos pode estar completamente desatualizado hoje. E infelizmente a informação demora para chegar até as pessoas comuns. Fica restrita aos meios acadêmicos, aos congressos médicos, às publicações especializadas. Enquanto isso, você continua seguindo aquela orientação antiga que recebeu há anos, sem saber que existe uma forma muito melhor, muito mais eficaz, muito mais segura de cuidar da sua saúde cerebral. Esses 7 hábitos que vou revelar hoje não são óbvios. Se fossem, todo mundo já teria parado de praticá-los. São comportamentos sutis, aparentemente inofensivos, que se infiltraram na nossa rotina de forma tão natural que nem questionamos mais se fazem sentido. Alguns deles você aprendeu na infância. Outros foram recomendados por profissionais de saúde em algum momento da sua vida. Outros ainda são considerados parte de um estilo de vida saudável pela maioria das pessoas. Mas todos eles têm algo em comum. Estão literalmente danificando a estrutura do seu cérebro. E quando falo em dano, não estou exagerando. Estudos de neuroimagem mostram que esses hábitos causam alterações mensuráveis no volume do hipocampo, que é a região cerebral responsável pela formação de novas memórias. Causam inflamação crônica de baixo grau que interfere na comunicação entre neurônios. Reduzem a produção de fatores neurotróficos, que são proteínas essenciais para a sobrevivência e crescimento das células cerebrais. Comprometem o fluxo sanguíneo cerebral, diminuindo o aporte de oxigênio e nutrientes para áreas críticas. Aumentam o acúmulo de substâncias tóxicas que deveriam ser eliminadas durante o sono. Mas aqui está a boa notícia que quero que você guarde bem. Cada um desses processos pode ser revertido. O cérebro humano tem uma capacidade extraordinária de se recuperar quando oferecemos as condições certas. Vi isso acontecer inúmeras vezes no meu consultório. Pacientes que chegavam com queixas graves de memória, que mal conseguiam acompanhar uma conversa, que se sentiam desconectados da própria vida, e que depois de algumas semanas fazendo as mudanças corretas voltaram a ter clareza mental, concentração, memória afiada. E não estou falando de casos isolados. Estou falando de um padrão consistente que se repete quando você remove os obstáculos e oferece ao cérebro o que ele precisa para funcionar adequadamente. Por isso quero que você assista a este vídeo com a mente aberta e disposta a questionar verdades estabelecidas. Sei que algumas das coisas que vou dizer podem parecer contraintuitivas no começo. Podem até contrariar algo que você sempre acreditou ser verdade. Mas peço que você considere as evidências científicas que vou apresentar. Que pense nas suas próprias experiências. Que observe se alguns desses hábitos estão presentes na sua vida e se coincidem com os momentos em que sua memória começou a falhar. Porque o conhecimento só tem poder quando é aplicado. E meu objetivo hoje é te dar ferramentas reais para que você recupere o controle sobre sua saúde cerebral e volte a viver com a confiança de quem sabe que sua mente está funcionando no melhor potencial possível. Antes de começarmos a falar sobre esses 7 hábitos que podem estar roubando sua memória, quero fazer um pedido rápido mas muito importante. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu recomendo fortemente que clique no botão de inscrição aqui embaixo e ative o sininho de notificações. Assim você não perde nenhuma dica que eu faço especialmente para quem passou dos 60 anos, se quer viver com saúde plena e memória afiada. Eu publico conteúdos novos toda semana, sempre baseados nas pesquisas científicas mais recentes, sempre com informações práticas que você pode aplicar imediatamente na sua vida. E sabe por que isso é tão importante? Porque a maioria das informações sobre saúde que circulam por aí são superficiais, sensacionalistas ou simplesmente desatualizadas. Você vê manchetes alarmistas, promessas milagrosas, dietas da moda, suplementos caríssimos que prometem resolver todos os seus problemas. Mas raramente encontra conteúdo sério, honesto, que realmente se preocupa em te educar ao invés de apenas vender alguma coisa. E é exatamente isso que me comprometo a fazer neste canal. Te entregar informação de qualidade, sem enrolação, sem segundas intenções, apenas com o objetivo genuíno de te ajudar a envelhecer com dignidade e saúde. Então se inscreve agora, ativa o sininho, porque nos próximos vídeos vou continuar trazendo conteúdos aprofundados sobre temas que realmente importam para a sua qualidade de vida. Vou falar sobre sono e como ele afeta a sua memória de formas que você nem imagina. Vou explicar sobre nutrição cerebral e quais alimentos realmente fazem diferença, com base em estudos controlados e não em modismos. Vou ensinar técnicas de exercício cognitivo que podem aumentar sua reserva cerebral. Vou abordar a relação entre saúde cardiovascular e função cerebral. Enfim,
Um universo de conhecimento que pode literalmente transformar sua vida. E me ajuda aqui com mais uma coisa. Se você está gostando do conteúdo até agora, se está fazendo sentido, se está achando que vale a pena continuar assistindo, digite o número 1 nos comentários. Se por algum motivo não está gostando, se acha que poderia ser diferente, digite o número 0. Assim eu sei exatamente como melhorar para você. Porque este canal não é sobre mim. É sobre você. É sobre te servir da melhor forma possível. É sobre entregar exatamente o tipo de conteúdo que você precisa e quer receber. Inclusive, adoro ler os comentários. Sempre que posso, respondo pessoalmente. Gosto de saber suas dúvidas, suas experiências, suas histórias. Muitas vezes os comentários me dão ideias para vídeos futuros. Alguém pergunta sobre um tema específico, vejo que outras pessoas também têm a mesma dúvida, e isso vira um vídeo completo. Então sua participação aqui não é apenas um número para o algoritmo. É uma forma real de construirmos juntos um espaço de aprendizado e transformação. Um lugar onde pessoas que se preocupam com saúde cerebral podem trocar experiências, tirar dúvidas, se apoiar mutuamente. Outra coisa importante. Se você conhece alguém que está passando por problemas de memória, que anda esquecido, preocupado, achando que pode estar desenvolvendo algum problema sério, por favor compartilhe este vídeo. Compartilhe com seus pais, seus avós, seus tios, seus amigos. Porque quanto mais cedo a pessoa tiver acesso à informação de qualidade, maiores são as chances de reverter ou prevenir um declínio cognitivo. E muitas vezes um simples vídeo como este pode ser o pontapé inicial para uma transformação completa na vida de alguém. Pode ser o momento em que a pessoa finalmente entende o que estava acontecendo e descobre que existe solução. Sei que pode parecer estranho uma médica pedindo likes, inscrições e comentários. Mas a verdade é que vivemos em uma era digital, e se eu quero que esse conteúdo chegue em mais pessoas, preciso seguir algumas regras das plataformas. Quanto mais engajamento um vídeo tem, mais o algoritmo o recomenda para outras pessoas que podem se beneficiar dele. Então, quando você curte, comenta, compartilha, não está apenas me ajudando. Está ajudando outras pessoas a terem acesso a informações que podem literalmente salvar suas capacidades cognitivas. É um ato de generosidade que vai muito além do que você imagina. Agora sim, vamos ao que realmente interessa. Vamos falar sobre esses 7 hábitos silenciosos que podem estar destruindo sua memória sem você perceber. Prepare-se porque algumas dessas informações podem te surpreender. Podem até te chocar. Mas lembre-se, conhecimento é poder. E você está prestes a se empoderar de uma forma que nunca imaginou ser possível. Vamos ao primeiro hábito que pode estar roubando sua memória. E esse aqui surpreende muita gente. Tomar multivitamínicos achando que está se protegendo. Parece bom, não é? Afinal, vitaminas fazem bem para a saúde. Mas o problema é que depois dos 60 anos o excesso de certas vitaminas, como a B6 e o ferro, pode sobrecarregar o fígado e os rins, prejudicando seriamente a circulação cerebral. Tive uma paciente, a Dona Maria, de 68 anos, que tomava 3 tipos de suplementos diferentes por conta própria. Ela achava que estava se fortalecendo, que estava fazendo melhor para sua saúde. Até que começou a ter confusão mental, tontura, episódios de desorientação. Quando fizemos os exames completos, descobrimos que o ferro estava altíssimo no sangue dela, comprometendo gravemente o fluxo sanguíneo para o cérebro. E sabe o que aconteceu? Ela parou com todos os suplementos, ajustamos a alimentação com orientação nutricional adequada, e em apenas 4 semanas a memória dela voltou completamente ao normal. Foi impressionante. Então anote isso com atenção. Nunca tome vitaminas sem pedido médico. Seu corpo aos 60 anos não processa nutrientes da mesma forma que aos 30. O que deveria ser proteção pode virar intoxicação silenciosa. Me conta aqui nos comentários, você toma algum suplemento por conta própria? Estou curiosa para saber. Segundo hábito perigoso que está destruindo sua memória. Dormir menos de 7 horas por noite e achar que está tudo bem. Muita gente depois dos 60 acorda várias vezes de madrugada, dorme apenas 5 ou 6 horas, e acha que isso é normal da idade. Mas não é normal. Durante o sono profundo, o cérebro faz uma limpeza essencial. Ele remove proteínas tóxicas que se acumulam ao longo do dia, as mesmas proteínas que estão diretamente ligadas ao desenvolvimento do Alzheimer. Se você não dorme bem, essa limpeza simplesmente não acontece. E dia após dia, essas toxinas vão se acumulando no seu cérebro, causando danos progressivos e muitas vezes irreversíveis. Tive um paciente,
o seu José, de 72 anos, que veio me procurar desesperado porque não conseguia mais lembrar o nome dos próprios netos. Ele dormia apenas 5 horas por noite há anos, achando que precisava de menos sono. Fizemos um tratamento específico para melhorar a qualidade do sono dele, incluindo higiene do sono e ajustes no ambiente. Em 6 semanas ele estava completamente diferente, lúcido, com a memória restaurada. Durma no mínimo 7 horas todas as noites. E se você acorda cansado mesmo dormindo esse tempo todo, procure um médico imediatamente. Pode ser apneia do sono, uma condição que também afeta drasticamente a memória e pode ser tratada. Quantas horas você tem dormido? Me conta aqui nos comentários. Terceiro hábito que está matando sua memória aos poucos. Beber menos de 1,5 litro de água por dia. Isso pode parecer bobagem, mas definitivamente não é. Depois dos 60 anos a sensação de sede diminui significativamente. Você acha que não precisa beber água, mas seu cérebro precisa desesperadamente. Quando você desidrata, o sangue fica mais grosso, viscoso como um xarope. Ele circula devagar pelas artérias e veias. O cérebro recebe menos oxigênio, menos glicose, menos nutrientes essenciais, e você começa a esquecer as coisas, fica confuso, com dor de cabeça constante. Tive uma paciente, a dona Ana, de 65 anos, que chegou ao consultório achando que estava com início de demência. Fizemos todos os exames possíveis e todos voltaram completamente normais. Então eu perguntei uma coisa simples. Quantos copos de água você bebe por dia? Ela respondeu com sinceridade. 1 copo, às vezes 2 no máximo. Orientei ela a beber pelo menos 6 copos de água distribuídos ao longo do dia. Em apenas 2 semanas a memória dela melhorou drasticamente. Foi uma transformação que ela mesma não acreditava ser possível. Beba água mesmo sem sentir sede. Coloque lembretes no celular se precisar. Seu cérebro vai agradecer imensamente. Você bebe água suficiente durante o dia? Seja sincero nos comentários. Quarto hábito silencioso que está prejudicando sua memória. Consumir açúcar escondido todos os dias sem nem perceber. Você pode até não comer doces tradicionais, mas me responde uma coisa. Você toma suco de caixinha? Come pão francês todo dia? Consome iogurte com sabor? Biscoito integral? Tudo isso tem açúcar escondido em quantidades absurdas. O açúcar provoca picos violentos de insulina no seu organismo. Com o tempo, o cérebro desenvolve resistência à insulina, exatamente a mesma coisa que causa diabetes tipo 2. Só que no cérebro isso tem consequências devastadoras. Alguns cientistas já chamam essa condição de diabetes tipo 3, que nada mais é do que a perda progressiva de memória causada diretamente pelo consumo excessivo de açúcar. Tive um paciente de 70 anos que achava que comia bem. Arroz integral, frango grelhado, salada todos os dias. Mas todo dia no café da manhã ele tomava suco de caixinha achando que era saudável. Quando tiramos o suco e trocamos por frutas inteiras, em 3 meses a memória dele melhorou de forma absolutamente impressionante. Corte imediatamente sucos de caixinha, refrigerante, pão branco e biscoitos industrializados da sua alimentação. Prefira comida de verdade, sem rótulos, sem ingredientes que você não consegue pronunciar. Você consome algum desses alimentos regularmente? Me conta aqui. Quinto hábito devastador para sua memória, e esse é particularmente triste porque é muito comum. Ficar isolado socialmente, passar o dia inteiro sozinho em casa sem conversar com ninguém. Depois que os filhos crescem e saem de casa, depois que os amigos vão embora ou falecem, muita gente passa o dia inteiro em silêncio absoluto, sem dialogar, sem se expressar, sem interagir com outros seres humanos. O cérebro precisa desesperadamente de estímulo social para funcionar adequadamente. Quando você conversa, lembra de histórias antigas, troca ideias, debate opiniões, você está exercitando intensamente sua memória. Sem esse estímulo constante, o cérebro literalmente desliga. Ele entende que não precisa mais lembrar de nada porque não tem com quem compartilhar essas memórias. Tive uma paciente, a dona Lúcia, de 74 anos, viúva, que morava completamente sozinha. Ela estava se esquecendo de absolutamente tudo. Não era Alzheimer. Era solidão pura. Quando ela voltou a frequentar um grupo da igreja e fez novas amigas, a memória voltou como mágica em poucas semanas. Converse todos os dias com alguém. Ligue para um amigo ou familiar. Participe de grupos comunitários. Saia de casa regularmente. Isso não é luxo ou passatempo. É tratamento médico essencial. Com quem você conversou hoje? Me conta aqui nos comentários.
Sexto hábito que está enfraquecendo sua memória progressivamente. Fazer sempre as mesmas coisas, do mesmo jeito, todos os dias, sem nenhuma variação. O cérebro adora a rotina porque é confortável, previsível, não exige esforço. Mas conforto não estimula a memória de forma alguma. Para o cérebro crescer e criar novas conexões, ele precisa de desafio constante. Quando você aprende algo novo, seja um idioma estrangeiro, um instrumento musical, uma receita diferente, o cérebro é forçado a criar novas conexões neurais. Isso fortalece dramaticamente a memória e protege contra o declínio cognitivo. Aprenda uma palavra nova por dia. Faça um caminho diferente até a padaria. Cozinhe uma receita que nunca fez antes. Isso já basta para manter sua mente ativa e saudável. Qual foi a última coisa nova que você aprendeu? Compartilhe aqui nos comentários. E chegamos ao sétimo e último hábito devastador: o sedentarismo completo. Muita gente acha que exercício físico é apenas para o corpo, para perder peso ou ganhar músculos. Mas o maior beneficiado pelo exercício é o seu cérebro. Quando você se movimenta regularmente, o sangue circula muito melhor pelo corpo inteiro, leva mais oxigênio para o cérebro, e ele começa a produzir uma proteína chamada BDNF, que funciona como um adubo poderoso para os neurônios. Ela protege e regenera ativamente a memória. Você não precisa ir na academia ou fazer exercícios complicados. 30 minutos de caminhada leve, 3 vezes por semana, já é suficiente para proteger sua memória de forma significativa. Você faz algum tipo de exercício físico regular? Me conta aqui nos comentários. Olha, eu sei que muita gente tem medo de perder a memória. Tem medo de esquecer os rostos dos filhos, os nomes dos netos, os momentos bons da vida que construiu ao longo de tantos anos. Esse medo é real, é legítimo, e eu vejo isso todos os dias no meu consultório. Vejo o pânico nos olhos das pessoas quando elas percebem que estão esquecendo coisas simples. Vejo a vergonha quando precisam perguntar pela terceira vez o nome de alguém. Vejo o desespero silencioso de quem começa a se questionar se ainda é capaz, se ainda tem valor, se ainda merece ser ouvido e respeitado. Mas quero que você entenda uma coisa muito importante neste momento. Você não é frágil. Você não está quebrado. Você não está condenado a um declínio inevitável. Você só precisa se cuidar de forma diferente agora. E isso não é um problema. É simplesmente uma nova fase da vida que exige uma abordagem adaptada, mais consciente, mais intencional. O que funcionava perfeitamente aos 40 anos não funciona mais da mesma forma aos 70. E tudo bem. Isso não é fraqueza. Não é derrota. Não é sinal de que você está perdendo a batalha. É sabedoria. É maturidade. É compreender que seu corpo mudou, que suas necessidades mudaram, e que você tem poder para se adaptar a essas mudanças. Pensa comigo por um instante. Você já viveu tantas coisas. Já superou tantos desafios. Já se adaptou a tantas mudanças ao longo da vida. Criou filhos, construiu uma carreira, enfrentou perdas, celebrou vitórias, aprendeu lições que só a experiência pode ensinar. Você tem dentro de você uma força gigantesca, uma resiliência testada pelo tempo. E agora, neste momento da sua vida, você tem a oportunidade de usar toda essa sabedoria acumulada para cuidar de si mesmo da melhor forma possível. Não é sobre voltar a ser quem você era aos 30 anos. É sobre ser a melhor versão de quem você é agora, com tudo que você aprendeu, com toda a experiência que carrega. A verdade é que envelhecer pode ser uma das experiências mais ricas e gratificantes da vida humana. Pode ser um tempo de liberdade, de autoconhecimento profundo, de conexões genuínas, de propósito renovado. Mas isso só acontece quando você cuida ativamente da sua saúde, especialmente da sua saúde cerebral. Porque sua memória não é apenas um conjunto de informações armazenadas. É sua identidade. São suas histórias. É o que te conecta com as pessoas que você ama. É o que te permite continuar aprendendo, crescendo, contribuindo. Proteger sua memória é proteger quem você é. É garantir que você possa continuar sendo protagonista da sua própria história. E a boa notícia, a notícia que eu mais gosto de dar para meus pacientes, é que você tem controle. Você tem poder de escolha. Você não precisa aceitar passivamente que sua memória vai deteriorar. Não precisa se resignar a um futuro de confusão e dependência. Você pode agir. Você pode mudar. Você pode implementar hoje mesmo pequenas mudanças que vão ter impactos gigantescos na sua qualidade de vida daqui a alguns meses. E não estou falando de coisas impossíveis ou caras. Estou falando de ajustes simples, acessíveis,
que qualquer pessoa pode fazer. Estou falando de beber mais água, dormir melhor, conversar mais com as pessoas, aprender coisas novas, se movimentar regularmente. Coisas simples que têm um poder transformador absurdo. Então eu quero que você faça uma promessa para si mesmo agora. Prometa que vai se dar essa chance. Que vai tratar seu cérebro com o respeito e o cuidado que ele merece. Que vai parar de negligenciar sua saúde cognitiva e vai começar a priorizá-la da mesma forma que prioriza outras áreas da sua vida. Porque você merece viver com clareza mental. Você merece lembrar dos momentos importantes. Você merece continuar sendo você, plenamente, vibrante, presente, conectado com a vida e com as pessoas que ama. Agora, como prometi lá no início do vídeo, vou te ensinar o exercício de apenas 60 segundos que você pode fazer agora mesmo para começar a recuperar sua memória imediatamente. Esse é um exercício simples, mas incrivelmente poderoso, validado por diversos estudos em neurociência cognitiva. E o melhor de tudo é que você não precisa de nenhum equipamento, nenhum material especial, nenhum investimento financeiro. Só precisa da sua atenção e disposição para treinar seu cérebro durante 1 minuto. Então vamos lá. Pare tudo o que está fazendo agora. Se estiver com o celular na mão, coloque no colo. Se estiver fazendo outra atividade, pause por um momento. Agora feche os olhos. Respire fundo uma vez. E tente lembrar, em detalhes ricos e específicos, do que você comeu no café da manhã de ontem. Não vale lembrar só o básico. Não vale dizer apenas que tomou café com pão. Eu quero que você vá fundo nessa memória. Onde exatamente você estava sentado quando tomou esse café? Em que cadeira da mesa? Estava sozinho ou tinha alguém com você? Que roupa você estava vestindo naquele momento? Era uma roupa confortável ou formal? Qual era o cheiro que vinha da xícara de café? Era um café forte ou fraco? Qual era o gosto exato na sua boca quando você deu o primeiro gole? O pão estava quentinho ou frio? Tinha manteiga derretendo? Você comeu devagar ou com pressa? Que pensamentos passavam pela sua cabeça enquanto você comia? Fique pelo menos 60 segundos mergulhado completamente nesse exercício. Force seu cérebro a buscar cada detalhe, cada sensação, cada elemento daquela memória recente. Pode parecer difícil no começo. Você pode sentir que não consegue lembrar de muita coisa. E está tudo bem. O importante é o esforço, é a tentativa, é você obrigando seu cérebro a trabalhar, a resgatar informações, a reconstruir experiências. Quanto mais você força esse processo, mais você está literalmente fortalecendo as conexões neurais responsáveis pela memória. Esse exercício obriga o cérebro a resgatar memórias recentes e consolidá-las de forma mais profunda. Quanto mais você faz isso regularmente, mais forte fica esse músculo da memória. Porque sim, a memória funciona exatamente como um músculo. Ela precisa ser exercitada constantemente para se manter forte e saudável. Se você não usa, ela atrofia. Se você usa de forma inadequada, ela se machuca. Mas se você treina corretamente, com consistência e intencionalidade, ela se fortalece de maneiras que você nem imagina serem possíveis. Faça esse exercício todos os dias sem falta. Transforme isso em um hábito sagrado, inegociável. Pode ser sempre com o café da manhã de ontem se você quiser manter um padrão. Ou pode variar. Pode tentar lembrar de uma conversa importante que teve na semana passada. Pode reconstruir mentalmente um lugar que visitou recentemente. Pode revisitar uma refeição especial que fez com a família. Pode relembrar um momento marcante do mês anterior. O tema não importa tanto. O que importa é que você sempre force seu cérebro a buscar os detalhes mais específicos possíveis. Não aceite respostas vagas e genéricas. Mergulhe fundo nas sensações, nos cheiros, nos sabores, nas cores, nos sons, nas emoções. Com o tempo você vai perceber algo extraordinário acontecendo. Sua capacidade de formar novas memórias vai melhorar naturalmente. Você vai começar a prestar mais atenção no momento presente, porque seu cérebro vai entender que essas informações são importantes e precisam ser guardadas com cuidado. Vai perceber que consegue lembrar de mais coisas, com mais clareza, com mais facilidade. E isso vai se estender para todas as áreas da sua vida. Vai lembrar melhor de compromissos, de nomes, de conversas, de tarefas que precisa fazer. Sua mente vai ficar mais nítida, mais afiada, mais presente. E tudo isso com apenas 60 segundos de prática diária. É um investimento mínimo com retorno gigantesco. Então comece hoje. Comece agora. Seu futuro cognitivo agradece imensamente. Então, recapitulando tudo que vimos hoje.
Falamos sobre 7 hábitos silenciosos que podem estar literalmente apagando sua memória sem você perceber. Hábitos que parecem inofensivos, que muitas vezes foram recomendados como saudáveis, mas que a ciência moderna provou serem prejudiciais para seu cérebro. Falamos sobre o perigo de tomar multivitamínicos sem orientação médica, sobre como dormir menos de 7 horas destrói a capacidade do cérebro de se limpar, sobre a desidratação silenciosa que compromete sua cognição, sobre o açúcar escondido que causa resistência à insulina cerebral, sobre o isolamento social que desliga suas funções cognitivas, sobre a falta de novos aprendizados que atrofia suas conexões neurais, e sobre o sedentarismo que impede a produção de proteínas essenciais para a memória. E mais importante ainda, te ensinei o exercício simples de 60 segundos que você pode fazer todos os dias para começar a reverter esse quadro imediatamente. Mas agora eu preciso que você faça algo muito importante. Preciso que você transforme esse conhecimento em ação concreta. Porque informação sem aplicação não muda nada. Você pode assistir 1000 vídeos, ler centenas de artigos, acumular todo o conhecimento do mundo sobre saúde cerebral, mas se não colocar nada em prática, nada vai mudar na sua vida. Então escolha agora mesmo, neste exato momento, um único hábito dessa lista que você vai começar a modificar hoje. Só um. Não tente mudar tudo de uma vez porque isso não funciona. Escolha o hábito que mais faz sentido para você, aquele que você identificou como mais presente na sua rotina, aquele que você sente que está causando mais impacto negativo. Pode ser beber mais água, pode ser melhorar a qualidade do sono, pode ser cortar o açúcar escondido, pode ser voltar a se conectar com as pessoas. Escolha um e comprometa-se a mudá-lo pelos próximos 30 dias. E aqui vai meu desafio para você. Eu quero saber qual dessas informações mais te surpreendeu hoje. Qual desses 7 hábitos você descobriu que estava praticando sem perceber? Qual revelação mais te impactou? Escreve aqui nos comentários agora. Conta a sua história. Me diz qual hábito você vai começar a mudar primeiro e por quê. Eu leio absolutamente todos os comentários e respondo sempre que posso. E sabe por que isso é tão importante? Porque quando você escreve seu compromisso publicamente, quando você declara sua intenção para outras pessoas, você aumenta drasticamente suas chances de realmente cumprir. É um princípio psicológico poderoso. Então não guarda isso só para você. Compartilha nos comentários. Torna-se parte dessa comunidade de pessoas que estão comprometidas em envelhecer com saúde, dignidade e memória afiada. E tem mais uma coisa que eu preciso te pedir. Se esse vídeo realmente te ajudou, se você sentiu que valeu a pena cada minuto que investiu assistindo, clica no botão de like agora. Porque isso ajuda esse conteúdo a chegar em muito mais pessoas que precisam desesperadamente dessa informação. Tem milhares de pessoas por aí neste momento sofrendo com perda de memória, achando que não tem solução, achando que é algo inevitável da idade, quando na verdade existem coisas simples que podem mudar completamente esse quadro. E quando você curte esse vídeo, quando você compartilha com alguém que você ama e que precisa dessa informação, você está literalmente salvando a qualidade de vida de outras pessoas. Você está sendo um instrumento de transformação na vida de alguém. Então compartilha com seus pais, seus avós, seus tios, seus amigos, qualquer pessoa acima dos 60 anos que você conhece e se importa. E se você ainda não está inscrito no canal, clica no botão de inscrição agora e ativa o sininho de notificações. Porque no próximo vídeo eu vou te mostrar os 5 alimentos mais poderosos que protegem o cérebro e aumentam a memória depois dos 60 anos. São alimentos acessíveis, que você encontra em qualquer mercado, mas que têm propriedades neuroprotetoras incríveis comprovadas por dezenas de estudos científicos. Vou explicar exatamente como cada um deles funciona no seu cérebro, em que quantidade você deve consumir, e como incorporá-los na sua rotina de forma prática e saborosa. É um conteúdo que pode literalmente adicionar anos de lucidez e clareza mental à sua vida. Quero te agradecer de coração por ter assistido até aqui. Sei que seu tempo é valioso e você escolheu investir esses minutos comigo. Espero genuinamente que esse conteúdo faça diferença na sua vida. Espero que daqui a alguns meses você olhe para trás e perceba o quanto sua memória melhorou, o quanto sua qualidade de vida aumentou, o quanto você se sente mais confiante e capaz. Porque você merece isso. Merece viver plenamente cada dia com clareza mental e memória afiada. Um abraço carinhoso e até o próximo vídeo.